E nesta aula de hoje nós falaremos sobre prisão em flagrante. Prisão em flagrante, tá bom? Tudo sobre prisão em flagrante. Esta aula sobre prisão em flagrante terá mais de uma parte, né? Provavelmente, no mínimo, umas 3 partes de prisão em flagrante, de forma que nós vamos esgotar todas as possibilidades de cair em concurso esse tema chamado prisão em flagrante, tá bom? Todas as possibilidades, eventuais pegadinhas e tal, nós vamos bater aqui, tá bom? Tá certo? Antes de falarmos em prisão em flagrante, tá? Não tem como você falar em prisão em flagrante sem falar da prisão processual, prisão provisória ou prisão cautelar. Veja bem, pessoal. Quando se fala, bom, primeiro o que é prisão, né? Prisão é o encarceramento de alguém. Prisão é colocar alguém atrás das grades. Prisão é tirar a liberdade de alguém. Esse eu sei, professor. Olha só, prisão, pessoal, né? Que é esse encarceramento, retirar a liberdade, você vai guardar sempre assim, ó. A regra é que a prisão no Brasil venha na fase da execução da pena. É a fase executiva. Depois do trânsito em julgado de uma sentença condenatória, o sujeito vai cumprir a pena. Tá certo? Imagina que ele levou mais de 8 anos de prisão, de reclusão, vai para o regime fechado, mais de 8 anos, vai cumprir a pena, tá? Preso, pelo menos até adquirir a parte para progredir de regime, tá bom? Então a regra no Brasil é que a prisão seja após uma sentença penal condenatória. Claro que teve agora recentemente aquela deliberação, né, aquele posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em que se chegou à conclusão, em que o Supremo sedimentou o entendimento, no sentido de que, na verdade, o sujeito pode ficar preso até antes da execução da pena definitiva. Basta ter uma decisão de segundo grau. O sujeito foi condenado no juiz de direito, ele recorreu para o Tribunal de Justiça, ainda tem o STJ para recorrer e ainda tem o STF. Se ele perdeu o recurso aqui no TJ, o Supremo falou que já pode sim expedir mandado de prisão. Tá certo? Muito bem. Evidentemente que o Supremo está aí se referindo não a uma execução definitiva da pena, porque a execução definitiva vem após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Beleza. Porém, isto é a regra, porém nós temos exceções no sentido de autorizar uma prisão antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Entendeu? Aquela prisão que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, seja na fase do inquérito policial, ou seja na fase da ação penal, que é a fase do processo, se a prisão ocorrer na fase da ação penal ou na fase do inquérito, esta prisão recebe o nome de prisão cautelar, prisão provisória ou prisão processual. Prisão cautelar, provisória ou processual. Entenderam? Por quê, pessoal? Porque o concurso, às vezes, ele pergunta assim para você. Ele não quer nem saber do flagrante, da preventiva, da temporária. Ele só pergunta para você assim, ó, sobre a prisão provisória ou sobre a prisão cautelar, indique a alternativa correta. Letra A. Prisão cautelar é aquela que ocorre em virtude de uma sentença condenatória transitada em julgado. Falso! A prisão cautelar não ocorre em razão de uma sentença condenatória transitada em julgado. Não. A prisão cautelar, chamada de provisória ou processual, letra correta, é aquela que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por exemplo, eu estou respondendo a inquérito policial, sou preso preventivamente ou temporariamente. É uma prisão provisória. Você que está me assistindo, você está respondendo uma ação penal, você é juiz de direito, você decretou a prisão preventiva de alguém.
É uma prisão provisória, uma prisão processual, uma prisão cautelar. Sujeito recorreu, sujeito sentenciou. Você sentenciou alguém, sentiu que o cara vai fugir porque o cara não quis entregar o passaporte, na sentença condenatória você aplicou a prisão. É uma prisão provisória ainda. Porque apesar de você ter condenado o cara, ele ainda tem direito a recorrer, não transitou em julgado. Na sentença você decretou, na sentença que o condenou, você decretou a prisão. Que prisão? Prisão preventiva. A prisão preventiva que é uma modalidade de prisão provisória. Fechando este assunto, prisão provisória processual ou cautelar é aquela que ocorre antes de uma sentença penal transitada em julgado, tá certo? Antes de uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Muito bem, professor. Muito bem. Quais as espécies de prisão provisória? Quais as espécies de prisão provisória que hoje está valendo no Brasil? Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Hoje nós estudaremos a primeira dela, prisão em flagrante. É como se eu colocasse isso aqui, ó. Nós temos prisão provisória, que é a mesma coisa de cautelar, de processual. Prisão provisória é uma prisão em flagrante, é uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Prisão temporária é provisória? É, porque não é definitiva. Prisão preventiva é provisória? É, porque não é definitiva. Definitiva que eu digo, não é uma sentença, não é oriunda, não é na fase da execução. Prisão em flagrante é uma prisão provisória? É. A flagrante é chamada de cautelar ou pré-cautelar. Ou seja, não tem, ocorre antes de uma sentença penal condenatória. Sobre a prisão cautelar, sobre a prisão provisória, sobre a prisão processual, indique a alternativa correta. Letra A. Constitui espécie de tal prisão a prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão temporária e a prisão decorrente de pronúncia. Vai ter isso na sua prova. Você vem, negativo, falso. Esta prisão, chamada prisão decorrente de pronúncia, preste atenção, prisão decorrente de pronúncia, acabou. Então você está dizendo, Marciano, que na pronúncia o juiz não pode decretar a prisão. Não é isso. O juiz pode, na pronúncia de alguém, decretar a prisão. Mas ele vai decretar uma prisão preventiva. Antigamente, o sujeito era pronunciado. O que é pronúncia? Pronúncia é uma decisão do juiz que manda o cara para júri. Né? Eu estou respondendo por homicídio. Um juiz de direito vai me processar até o final da primeira fase do procedimento do júri. Tá? No final, o juiz vai tomar uma das 4 decisões. Ou ele vai mandar eu para júri, pronúncia. Ou ele vai impronunciar, ou seja, reconhece que não houve materialidade ou que não há indício suficiente de autoria. Ou ele vai me absolver sumariamente, ou ele vai... Olá, meus amigos! Gostou dessa videoaula? Aliás, você quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o curso completaço da Polícia Judiciária Civil do Estado de Goiás para os cargos de agente e escrivão de polícia? Então acesse nosso site laconcurso.com.br que você pode ter absoluta certeza. É o melhor custo-benefício da internet. O nosso curso completaço, super atualizado e competitivo por apenas 10 mensalidades de R$ 25. Detalhe, meus amigos, você tem 100 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Pode pesquisar, pode procurar aí, pode procurar quem quer lá concurso no mundo do concurso no Brasil todo, que você vai ter uma boa referência. Tá certo, meus amigos? Detalhe, você quer o material de apoio, você quer o PDF dessa videoaula? Então acesse nosso site lá, concurso.com.br, clique lá em materiais, localize o concurso e faça o download gratuitamente desse material. Tá certo, meus amigos? Espero você. Um forte abraço
Tchau, tchau. Clique-claque.